Muito bem. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais um dia do nosso workshop. Nós vamos chamar aqui o professor Kleber Mendonça, que é prata da casa, formado, pós-formado aqui em São Carlos, tá? No Instituto de Física da USP. Ele teve um tempo aqui também, na Federal. Ele teve uma graduação pela Federal, né, cara? Dupla, e ele vai falar para a gente aí de nano e microfabricação usando pulsos ultracurtos. Kleber, por favor. Obrigado aí, Gustavo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao comitê organizador por ter me convidado para dar esse seminário aqui hoje. Então, na verdade, hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito de uma das áreas de atuação que a gente tem lá no Instituto de Física de São Carlos, né? Onde a gente trabalha, na verdade, basicamente em 3 linhas, né? Uma que é que a gente chama de espectroscopia não linear, onde a gente estuda processos não lineares em materiais, tentando fazer uma relação entre as estruturas moleculares e as respostas ópticas não lineares. Uma segunda linha, onde a gente, na verdade, trabalha com formatação de pulsos, né, ou com formação de pulsos ultracurtos de luz laser, visando diversas aplicações. E uma terceira linha, um pouco mais aplicada, que é a linha de utilização de pulsos lasers ultracurtos para se fazer a microfabricação. Bom, então vamos lá. A ideia de microfabricação com lasers é relativamente simples, né? Então, basicamente, o que a gente tem é um pulso de laser, um laser pulsado aqui, em geral na faixa de femtosegundos, e o que se faz basicamente é focalizar esse laser num determinado material e produzir modificações nesse material. Então, de uma maneira relativamente simples, é isso que a gente faz. Agora, como vocês viram aqui nesse slide, eu estou falando que eu estou trabalhando com pulsos da ordem de femtosegundos, né? Aí se eu pergunto para um aluno assim, o que é um pulso de femtosegundo? A resposta de qualquer aluno espertinho é, professor, um pulso de femtosegundos é 10 a menos 15 do segundo. Ótimo, legal. O que isso quer dizer para a gente? Então, um cartoon aqui que mostra mais ou menos, né, quão curto é um evento dessa natureza, é mais ou menos esse. Ó. 1 minuto está na ordem aqui de 10 a 1, da ordem de grandeza 10 a 1 segundos. Tá bom? Um mês, 10 a 6 segundos. A idade do universo, 10 a 16 segundos. O flash de uma câmera aí é 10 a menos 4. O clock de um computador, nanosegundo, 10 a menos 9. E 10 femtosegundos, 10 a menos 14. Portanto, olha só, 1 minuto está para a idade do universo, assim como 1 minuto está para um pulso de 10 femtosegundos. Isso é quão curto é um pulso de femtosegundos. Se vocês ainda não acharam esse cartão interessante, eu gosto mais desse para falar a verdade. Se você pega um laser de 800 nanômetros, infravermelho próximo, imaginando que ele tem uma duração de 20 femtosegundos, a onda eletromagnética, ela oscila aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 8, 9, 10 vezes. Então, é um evento onde a duração de um pulso de 20 femtosegundos no infravermelho próximo é tal que o campo eletromagnético oscila apenas algumas vezes, tá bom? No caso aqui, 10 vezes. É claro, se o pulso for maior, você tem mais oscilações da onda eletromagnética. Atualmente, a gente já tem disponível nos nossos laboratórios pulsos de 100 femtosegundos, 50 femtosegundos e 20 femtosegundos. Como quem viu a palestra do professor Davidovich mencionou aquele dia, nesses pulsos o que você tem é que a intensidade de luz que você tem durante esse intervalo de tempo é extremamente alta, a potência de pico é extremamente alta. Faz uma comparação meio mais ou menos aqui, ó. Se você pegar com esses tipos de pulso, você consegue intensidades da ordem de 100 gigawatts por centímetro quadrado, ou seja, 10 a 11 watts por centímetro quadrado. Se você pegar um laser pointer desse aqui, vermelhinho, que tem tipicamente miliwatts, e você imaginar aqui em miliwatts em alguns milímetros aqui, esse laserzinho aqui ele teria uma potência, uma intensidade, desculpa, de 10 a menos 3 watts por centímetro quadrado. Ou seja, a gente está falando, é uma comparação meio esdrúxula, mas a gente está falando aqui de uma diferença de 10 a 14 watts de 10 a 14 vezes a intensidade maior. Esse é o tipo de intensidade que a gente tem quando a gente trabalha com lasers de pulso ultracurtos. Com esse tipo de intensidade, o campo eletromagnético, o campo da radiação associado à nossa onda eletromagnética, ele é da mesma ordem do campo que liga os elétrons aos seus átomos, aos seus núcleos atômicos. Então a gente está no regime que a gente fala que é um regime de altos campos. Então o campo da radiação é mais ou menos próximo do campo da interação. Ou seja, agora o nosso elétron ele é fortemente deslocado das suas posições de equilíbrio lá no nosso átomo. Para quem já fez física 3 ou eletromagnetismo, a gente, na verdade, trata, então, o regime onde a luz tem essa magnitude, né, tem campos elétricos dessa magnitude, através de uma expansão da polarização. Então, a nossa polarização induzida no meio material, ela passa a não ser mais exclusivamente linear, na nossa relação constitutiva nas equações de Maxwell, quem lembra lá? Ela passa a não ser mais linear, simplesmente,
com o campo aplicado. Ela passa a ter termos não lineares, que dependem do campo ao quadrado, do campo ao cubo e assim sucessivamente. E cada uma dessas interações que a gente chama não lineares, isso dá a resposta não linear da luz para a matéria, cada uma delas gera novos efeitos ópticos interessantíssimos, tá bom? Então, isso leva a gente, esse regime leva a gente a ter esses fenômenos ópticos não lineares. Eu não vou ficar explicando muitos fenômenos ópticos não lineares, teve a palestra do Cid outro dia, então vocês já viram um pouco sobre isso. Mas uma peculiaridade, quando a gente tem, antes que eu caia, né? Uma peculiaridade que a gente tem na interação não linear da luz com a matéria é o seguinte: você ainda consegue ter interação mesmo quando a energia do fóton é menor do que a energia do bandgap. E isso só é possível graças a uma interação não linear. O que eu estou querendo dizer? Está aqui meu bandgap, a energia do meu bandgap, está aqui a energia do meu fóton. Se você imaginar lá classicamente, como a gente aprende, vai ter transição aqui? Não, esse bagulho é transparente, certo? Esse material é transparente. Mas, na verdade, graças à interação não linear, pode haver um processo que a gente chama de absorção multifotônica. Pode haver, nesse exemplinho aqui, 4 fótons podem ser absorvidos simultaneamente, propiciando a transição, então, do estado fundamental para o estado excitado, levando à alteração do material no final das contas. Bom, o que isso tem a ver com microfabricação? O que tem a ver é o seguinte: esses processos não lineares, como esse de absorção multifotônica, por exemplo, ele leva ao confinamento espacial da radiação. Então, eu tenho meu laser chegando na minha lente, focalizando lá no meu meio material. Lembrem que eu falei que essa interação não linear ela só acontece para altíssimas intensidades, ou seja, ela só vai acontecer em torno do volume focal. Fora do foco, a intensidade não será alta o suficiente para gerar aqueles efeitos, ok? Aqui eu tenho um exemplinho mostrando que é isso que acontece. Ó. Esse aqui é uma cubetinha com um determinado líquido fluorescente, aqui você tem um laser normal, CW, atravessando a cubeta. O que você vê? Você vê o rastro do feixe propagando, você vê a emissão aqui. Certo? É gozado, tem 2 telas, né, cara? Você nunca sabe, eu estou fazendo todo mundo, parece que estou jogando tênis, né, cara? Hora eu aponto aqui, hora eu aponto lá, o pessoal fica assim, né? Aí, beleza. Realmente eu estou confuso com essas 2 telas. Bom, esse laser aqui de baixo, ó, é um laser de femtosegundos que está sendo focalizado na cubeta, tá bom? Então, o que você observa nesse caso aqui, ó? Não sei se vocês conseguindo ver, só aqui bem no foco é que você observa a fluorescência. Porque só no foco a intensidade é suficiente para gerar absorção multifotônica e produzir a emissão do material. É isso que a gente chama de confinamento espacial da excitação. Ou seja, a minha excitação está confinada simplesmente ao volume focal. Isso é interessante porque a gente pode explorar, então, essa localização espacial para a microfabricação. Ok. Hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente tem lasers de diversas durações, 100, 50, 20 femtosegundos, com diferentes taxas de repetição. Então, isso é uma outra característica interessante para a microfabricação. Então, olha só. Em geral, tem laser que trabalha em kHz. Lasers que trabalham em kHz significa que um pulso chega mais ou menos cada 1 milissegundo. E esses caras têm energia da ordem de milijoules por pulso. Por outro lado, a gente tem lasers que trabalham na faixa aqui de megahertz, no caso de 86, isso dá um pulso a cada 10, 12 nanosegundos. E esses lasers têm energia um pouco mais baixa por pulso, da ordem de nanosegundo, de nanojoule. Qual que é a diferença em um processo ou outro processo? Bom, em microfabricação, a diferença é que quando eu uso um laser amplificado, eu tenho mais energia, eu tenho intensidade para gerar interação não linear, só que esse pulso causa um processo, causa uma modificação no material, até que o próximo pulso chegue, o material já relaxou completamente. Então é um efeito que a gente chama de... não está aqui, está no próximo slide. É repetitivo, cada pulso causa uma alteração. Enquanto que esse cara aqui, em 12 nanosegundos, por exemplo, muitos processos acabam não tendo tempo para relaxar completamente. Então é um efeito acumulativo. Um pulso gera um processo, o processo não relaxou completamente, o próximo pulso acumula e assim por diante, tá bom? Então, próximo slide, que não está. Mostraria, então, que esse é um processo de natureza repetitiva e esse é um processo de natureza acumulativa. No nosso laboratório, a gente tem trabalhado com 2 técnicas principais para microfabricação, que a gente chama de microfabricação com laser de femtosegundos, ou microestruturação com laser de femtosegundos, e polimerização via absorção de 2 fótons, tá bom? Então, eu vou explicar rapidamente aqui, mostrando alguns exemplos de coisas que a gente está fazendo. Então, vamos lá. No caso aqui de microestruturação, então, basicamente, o setup experimental é relativamente simples de se colocar no cartoon. No laboratório é um pouco mais sofisticado. A gente tem um laser aqui de 800 nanômetros, que é focalizado numa plataforma que contém a minha amostra, que eu desloco nas direções x, y, z,
e eu tenho aqui um sistema de iluminação e uma câmera que filma o que está acontecendo. Então, basicamente, é esse o tipo de sistema que a gente tem para fazer o que a gente chama de microestruturação. O laser, então, vai, no caso de uma microestruturação superficial, ele vai interagir com a superfície, produzindo alguma alteração que a gente vai estar controlando, podendo ser ela ablação, remoção de material, alteração de índice de refração, fotorredução e assim por diante. Então, deixa eu mostrar para vocês agora, primeiro, alguns exemplos de efeitos que a gente tem quando a gente tem focalização na superfície. Então, nesse caso aqui, ó, é um polímero, onde a gente fez esses pilares com seção reta quadrada, com diferentes geometrias. A ideia aqui, qual que era? Era produzir superfícies super hidrofóbicas, que tem várias aplicações no mercado aí. Então, por exemplo, esse caso aqui é um filme, então aqui eu tenho uma pipeta com água, aqui é o filme, a amostra não estruturada, tá bom? A amostra lisa, que a gente está chamando. Então você coloca a cubeta, você vê que a gota de água gruda na superfície, tem um determinado ângulo de contato, que eu não vou entrar no caso aqui, que a gente consegue, medir. Nesse outro caso, é a minha amostra que foi estruturada, ou seja, a rugosidade da superfície foi feita uma engenharia sobre ela. Então você vê aqui que tem maior afinidade entre a gota e a pipeta do que entre a gota e a superfície do mesmo material simplesmente estruturado. Então a gente consegue, por exemplo, fazer essa engenharia de superfícies simplesmente utilizando esses 10 femtosegundos e a gente consegue, por exemplo, superfície onde a gente tem ângulos de contato acima de 160 graus, que é o que a gente chama de superfícies super hidrofóbicas. A gente pode agora fazer uma coisa um pouco diferente, que é focalizar no volume, né? E aí sim, aproveitar daquela característica que é a microfabricação tridimensional confinada ao volume focal. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar um exemplo onde a gente tem um vidro que contém íons de prata, a gente irradia com laser, a matriz, você elimina alguns elétrons da matriz, esses elétrons, eles, na verdade, reduzem a prata para prata zero, devido ao calor gerado simultaneamente ao processo, a esse processo aqui de radiação laser, a gente consegue formar nanopartículas de prata. É claro que com isso, a gente consegue produzir, então, essas nanopartículas de prata localmente, ou do material que você quiser, localmente confinadas. Então, o que eu mostro aqui para vocês, ó, esse aqui é um pedaço de vidro, né? Então, você vê que aqui tem um plano que está um pouquinho mais amarelo. Essa característica amarela é da absorção do plasmon da prata, tá bom? Se vocês olham aqui esse vidro de lado, vocês estão vendo que tem como se fosse um plano dentro do vidro aonde foi feita a fotorredução. Ou seja, eu consigo fazer isso tridimensionalmente confinado. Então eu consigo fazer, tá vendo aqui, ó? Só lá no meio do vidro tem um plano que tem nanopartículas de prata, tá bom? Só para mostrar que a gente depois caracteriza esses materiais, né? Isso aqui era o vidro antes da radiação a laser, e aqui esse pico de absorção é característico, então, da formação de nanopartículas de prata. Tem alguns detalhes em relação, por exemplo, ao tratamento térmico, né? Ou a carga térmica que possibilita a formação dessas nanopartículas. Uma aplicação bastante óbvia, né, disso daqui seria usar isso para fazer guias de onda tridimensionais. Então, ao invés de eu fazer uma fibra ótica, eu posso fazer para fazer circuito óptico integrado, eu posso pegar um pedaço de vidro e produzir um guia tridimensionalmente confinado desse tipo de material, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Aqui, ó, a gente pegou um outro vidro, isso daqui é uma microscopia óptica, que vocês estão vendo aqui, essa linha, é um guia produzido. Então, nesse caso, a gente controlou a intensidade de tal forma que, na interação da luz com a matéria aqui, a gente alterava o índice de refração. Então, o índice de refração ficava maior desse guia. Ao mesmo tempo, para falar a verdade, a gente produzia nanopartículas de prata também. Esse vidro continha prata. E esse aqui é uma guiazinha, né? Essa aqui é uma imagem, o foco está para baixo da superfície do vidro, então ela está mais ou menos uns 50 microns abaixo da superfície, né? Aqui, ó, você vê a seção transversal desse guia, né? Então você vê aqui, ela é um pouco ovalada e ela tem essa característica, esse aspecto um pouco preto devido ao acúmulo das nanopartículas de prata. Bom, a gente, depois de fazer tudo isso, então a gente produz um guia num vidro que tem propriedades ópticas interessantes e que ainda tem essas partículas de prata que, em teoria, permitem você ter efeitos intensificar efeitos ópticos. A gente ainda quer caracterizar esse guia. Então, o que a gente faz? A gente pega esse guia que a gente produziu aqui no vidro, a gente coloca num sistema de acoplamento, onde a gente basicamente tem um laser, uma objetiva de microscópio, que focaliza no vidro, do outro lado eu faço a imagem.
Então aí você consegue ver naquela saída que a luz ela foi guiada, você consegue determinar os modos desse guia, você consegue medir a transmissão desse guia e assim por diante. Então a gente está, por exemplo, fazendo guias que não são os guias com menos perdas do mundo, né? Tem perdas da ordem de 1,3 dB por milímetro, mas para algumas aplicações pequenas, isso pode ser interessante, né? Não estou falando de fazer um negócio desse de 100 km, né? Essa perda aqui vai dar, né? Com uma perda desse tamanho aqui, não vai chegar a luz nenhuma do outro lado, né? Mas para você fazer microcircuitos, daria para funcionar. Uma outra coisa que a gente tem feito lá no nosso grupo é a estruturação de superfície de silício. Então, no caso aqui, a gente pegou um silício amorfo, isso aqui é uma foto de uma superfície de silício estruturada, né? Então, basicamente, nesse caso, só para mostrar a diferença dos setups experimentais, a gente usa um laser de 150 fêmtosegundos, e nesse caso, em vez de eu deslocar a amostra, eu desloco o feixe. Eu tenho dois espelhos, x e y, né? Então, um mexe o feixe em x, o outro mexe o feixe em y. E aí eu coloco isso na minha superfície de silício. Então, basicamente, aqui ó, é o silício antes da irradiação, isso aqui é uma imagem de microscopia de força atômica do silício. Então, dá a topologia, né, a topografia do silício antes da aplicação do laser. Depois da aplicação, você vê que você começa a formar, intensificar a produção aqui de nanoestruturas desse silício. Para energias um pouco mais altas, você já começa a formar aqui agregados dessas nanoestruturas. Mais interessante do que simplesmente mudar a superfície do silício, o que já seria interessante para, por exemplo, aumentar a absorção efetiva. Né? Você tem uma superfície mais rugosa, silício é muito usado para célula solar, a luz vem, ela reflete, né? Ela fica refletindo, ela fica aprisionada nessa estrutura e isso aumentaria, em tese, a eficiência de células solares. Uma outra coisa curiosa que a gente observou aqui, se você tem o silício amorfo, esse cara aqui de baixo, isso aqui é o espectro Raman do silício amorfo, que permite a gente fazer uma espectroscopia vibracional desse silício, portanto, à medida que a gente vai irradiando, ó, o silício, ele tem essa banda larga que caracteriza o material amorfo, à medida que você vai irradiando com diferentes energias, cada curva que corresponde a uma diferente energia, você vê o aparecimento de um pico nessa região. Essa linha cinza mais clara aqui em cima, ó, em 521, é uma amostra de silício cristalino. Então, na verdade, a gente está estruturando o silício, produzindo um padrão nanométrico, e ao mesmo tempo, a gente está cristalizando o silício amorfo utilizando o laser de femtosegundo, tá bom? Mais detalhes estão por aí. Essa aqui é uma outra aplicação que a gente fez há pouco tempo nessa parte de estruturação a laser, aonde a gente, na verdade, produziu um dispositivo de verdade, um LED orgânico, baseado em MHPPV. Então, basicamente, a gente primeiro estudou como é possível, com que energia, com que velocidade é possível estruturar o MHPPV sem danificá-lo, né? E a partir disso, então, a gente produziu um dispositivo numa segunda etapa. Então, basicamente, a gente tem o vidro, o ito, que é um substrato transparente condutor, o nosso filme de MHPPV, e aqui na frente o alumínio, e a gente aplica uma tensão, então daqui a aqui. Aplica uma tensão e esse cara acende. É um LED orgânico, polimérico, flexível. Bom, para fazer uma propaganda da USP, o que a gente fez aqui? A gente, na verdade, microestruturou esse filme de MHPPV, escrevendo USP nele, a hora que acende você vê perfeitamente. Parece, pô, Kleber, que bobagem, isso daqui é super tranquilo de fazer, é só chegar lá, pá, não sei o que fazer. Na verdade não, né? Porque você tem que ver que eu tenho que estruturar o silício sem detonar o ito, porque senão dá curto-circuito. Certo? Então tem toda uma tecnologia para se fazer esse tipo de coisa. Bom, aí eu passo então agora para a segunda linha que a gente trabalha, que é a parte de microfabricação, utilizando fotopolimerização por 2 fótons, aonde a gente, na verdade, usa o laser para produzir alguma coisa. Então, é um sistema para fabricar de baixo para cima, né? Então, basicamente, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um monômero, que é uma resina polimérica, acrescento um fotoiniciador e jogo o meu laser de femtosegundos. O laser de femtosegundos, ele estimula o fotoiniciador, que induz a reação de polimerização, produzindo, então, uma estrutura sólida, com massa molecular mais alta. Como eu falei para vocês, esse laser ele vai interagir de maneira não linear com o fotoiniciador. Portanto, só em torno do volume focal, então imagina que isso aqui é a minha resina com o fotoiniciador. Aqui é meu laser focalizando. Então, só em torno do volume focal, a intensidade será suficiente para polimerizar. Ou seja, daqui até lá, não acontece nada. Então, eu confino a minha polimerização, o meu endurecimento do material ao volume focal. Isso me dá alta resolução espacial nessa fabricação tridimensional. O sistema experimental, então, basicamente é o laser de femtosegundos, esse aqui opera em megahertz, não precisa de tanta energia por pulso para fazer isso. Um deslocador XY, jogo lá na minha objetiva,
Então, esse cara aqui mexe no XY, esse cara onde está a minha amostra, ele desloca em Z, então tem o controle XYZ para fazer estruturas tridimensionais, ilumino daqui para lá, observo na CCD o que está sendo produzido, tá bom? Qual que é o princípio? O princípio é o princípio das impressoras laser, impressoras 3D, né? Talvez vocês já tenham visto por aí, só que é uma impressora 3D de alta resolução. Então o laser vai escaneando, à medida que ele escaneia, que ele vai varrendo, ele endurece a resina, passa para a próxima camada, próxima camada, próxima camada, e assim você vai produzindo a estrutura 3D que você quer com alta resolução. Aquilo ali era só um desenho, lá no laboratório é mais ou menos assim, esse aqui é um filme meio antigo. Eu acho que eu não dei o clique. Beleza? Então aqui vocês estão vendo a resina, né? O laser escaneando aqui, varrendo, endurecendo a resina. A hora que endurece a resina, muda o índice de refração, então você vê um contraste na imagem ótica. É isso que a gente está vendo aqui. Essa estrutura que está sendo fabricada, ela tem 30 por 30 por 12 microns. E esse mais ou menos é o tempo que demora para fabricar uma estrutura simples, com uma resolução razoável. Estruturas complexas, com resoluções maiores, levam mais tempo a ser feitas, mas só para esse caso aqui. Depois de fabricada, basicamente o que a gente faz é que a gente remove uma solução a resina não polimerizada, a gente fica em cima do nosso substrato com a nossa estrutura 3D. Aqui é uma última brincadeira que a gente fez há um tempo atrás. A gente fez um Cristo Redentor, né? Nenhuma conotação religiosa, simplesmente porque é um marco nacional. E a gente agora pode dizer que, embora no Rio de Janeiro eles tenham o maior micro do Brasil, a gente tem o menor em São Carlos, certo? Então a gente tem um micro aqui que tem mais ou menos uns 20 microns de altura. A gente tem um Cristo que tem uns 20 microns de altura. E o interessante também desse Cristo é que eu falei para meus alunos que, o Cristo está precisando melhorar a resolução desse Cristo aqui, cara, porque senão você pode ter problemas. Então, fora isso, a gente está trabalhando nisso. O meu aluno nem veio aqui hoje, porque ele está lá fazendo isso. Ele está fazendo outra coisa. A gente pode fazer além dessas estruturas, só para mostrar que você consegue fazer coisas com complexidade ou com estruturas arbitrárias, tá bom? A gente pode fazer estruturas, arranjos de estruturas cônicas, cilíndricas e cúbicas, assim por diante, dependendo da aplicação que você quer. E a gente pode, na verdade, fazer estruturas que tenham alguma funcionalidade. Ou seja, nessa estrutura, a gente tem algum polímero ou algum material orgânico que tem uma propriedade ótica ou biológica, e é isso que a gente tenta explorar nas nossas aplicações. Então, rapidamente aqui eu vou mostrar microestruturas contendo nanofios de óxido de zinco. Então, a gente conseguiu incorporar nas microestruturas nanofios de óxido de zinco. Óxido de zinco é um material semicondutor, tem diversas aplicações, inclusive para emissão no azul, né? E uma característica interessante que a gente viu foi que nessas estruturas aqui que contêm óxido de zinco, a gente conseguiu depois observar uma emissão não linear da própria microestrutura. Então, a gente tem um microscópio, que é um microscópio que a gente monta em cima da mesa, né? Onde a gente excita a nossa, depois de pronta, a gente excita a nossa microestrutura com femtosegundos e a gente coleta a emissão. O óxido de zinco não absorve 800 nanômetros, então basicamente ele absorve 2 fótons de 800, que corresponde ao nível de energia em 400, de lá ele emite uma luz aqui que a gente coleta, uma luz bem fraca, obviamente, que a gente coleta. Se a gente mede a intensidade da luz emitida em função da intensidade da luz incidente, isso dá uma escala log-log aí, galera, log-log, pá. Então, aqui a derivada dá 2, tá bom? Então, seria uma função quadrática, certo? Para os alunos aí. Então, você vê que o slope é 2, indicando realmente um processo de absorção de 2 fótons, multifotônico. Esse foi o trabalho de mestrado do Ruben. Eu não estou dando nomes, não, mas é que eu olhei para o Ruben ali, eu vi, então, deixa eu falar, o trabalho de todo mundo aqui. Esse daqui é um negócio que a gente está fazendo agora, que a gente está tentando fazer microressonadores óticos. Então, a ideia aqui, é basicamente fazer uma estrutura cilíndrica que tenha uma qualidade superficial alta o bastante para ser usada como microressonador. Esse é o trabalho de mestrado da Natália. Então, basicamente, a gente trabalhou em melhorar nossa resolução, tá bom? Para fazer coisas mais lisas, para caracterizar a rugosidade superficial, que a gente fez, foi um negócio super legal. Eu achei um barato fazer isso aí, né, Natália? Que foi, a gente fez a estrutura, depois a gente pegou e fez o AFM em cima da estrutura 3D. Então a gente teve que vir aqui, e fazer o AFM para poder caracterizar a rugosidade. Você vê que a gente está com uma rugosidade típica hoje de 100 nanômetros, o que deve ser suficiente para ter uma coisa mais ou menos se a gente usar a luz em 1500. Então a gente estaria com uma rugosidade de mais ou menos 10 vezes menor que o comprimento de onda se eu usar a luz em 1500. Se eu usar a luz no visível, isso aqui vai ser uma estrutura ruim, mas a gente vai melhorar. Esse aqui é um anelzinho fino que a Natália fez mais recentemente. Qual que é a ideia, então?
A ideia basicamente é vinco. A gente já fez isso, né, Natália? A gente vem com uma fibra ótica aqui puxada, tem uma luz, um campo, então você injeta a luz aqui, tem uma onda evanescente, você acopla essa luz nesse seu anel, então o que você espera ver são aqueles modos de galeria, né? Whispering Gallery Modes. Então, teoricamente, é mais ou menos isso. Você joga a tua luz aqui, na tua fibra, você acopla a luz no seu anel, e aí você vê uma queda da transmissão do outro lado, e isso só funciona se haver uma ressonância entre o comprimento de onda e o diâmetro do anel. Isso pode ser usado para diversas aplicações, principalmente em sensores e outras coisas. A gente pode dopar essas microestruturas aqui com rodamina, por exemplo, com materiais fluorescentes para ter microestruturas fluorescentes. É a mesma ideia que eu mostrei antes, tem aqui minha microestrutura fabricada, só que nesse caso eu jogo um laser no verde, 1532, coleto a emissão, você vê aqui essas rosquinhas ardentes aqui. Isso me lembra uns traps que o Vanderlei fez no passado. E aí que eles chamavam de roscas ardentes, né? Então são as nossas roscas ardentes aqui, parecem roscas pegando fogo, assim, né? E da emissão da rodamina. A gente tem trabalhado também numa linha onde a gente usa então a gente trabalha aqui em fazer aplicações em fotônica, em optoeletrônica, assim por diante, mas a gente tem uma linha também visando um pouquinho mais de estudos em células e bactérias, tá bom? Então nesse caso aqui, vou mostrar um sisteminha que a gente fez. Na verdade, isso não foi feito no Brasil, foi feito no pós-doc meu, mas basicamente ilustra bem que tipo de coisa que a gente pode fazer. A gente faz uma estrutura que a gente chama de wood pile, né, que é essa estrutura que você tem feixes assim, depois você vai cruzando, vai empilhando madeiras, né, e a gente consegue fazer estruturas que tem diferentes tamanhos de poros. E observe que essa estrutura ela é interconectada, então para a cultura de célula é legal, porque você bota uma célula aqui, ela pode ir subindo, é como se fosse um andaime, ela vai subindo como ela quer, né, ela sempre tem uma saída. Então, o que se observa aqui, por exemplo, em 110, 50, de poros 50, as imagens laterais assim por diante. Uma vez prontas e feita a lavagem adequada dessas microestruturas, a gente coloca a célula em volta. E aí, como vocês veem, as células não morrem, elas gostam da microestrutura, elas sobrevivem. Se você ficar olhando com atenção, parece que tem uma ou outra que divide aqui. E, na verdade, essas células elas eram dopadas com GFP, né? Proteína de fluorescência verde. Então, você vê que se você coloca a célula, para ter uma imagem de microscopia de fluorescência melhor, então o que você consegue observar se você sempre semeia por fora as células. Na estrutura de 110, você vê que ela fica nos feixes externos, porque ela é muito menor, né? A célula é muito menor do que o poro da estrutura. Para a estrutura de 12, você vê que ela só fica na parte externa, ela não consegue penetrar, é um impedimento físico. Gustavão, eu estou ligado, cara, vai ser difícil acabar em 5 minutos. Já avisando, não vou mentir, mas eu vou me esforçar. 52, para 52 microns, você vê que ela vai entrando e tem uma distribuição um pouco mais homogênea. Então você consegue agora imaginar maneiras mecânicas, né, de se estruturar de se produzir estruturas que guiam o crescimento celular para onde você quer. Se você quer que ela fique só na parte externa, se você quer que ela tenha uma distribuição homogênea e assim por diante. Outra coisa legal que dá para fazer, que eu não vou nem falar muito aqui não, é que a gente pode fazer, como a gente faz imagem de microscopia confocal, a gente pode fazer uma renderização da imagem, então botando uma coisa 3D. E fazendo isso ao longo do tempo, você consegue, por exemplo, pegar uma célula dessa e traquear o movimento, acompanhar o movimento, velocidade dela, assim por diante. Então você consegue fazer gráficos desse tipo, onde você determina, por exemplo, velocidade média, tempo de retenção de célula, que pode ser interessante, informação interessante para gerar tecido. A gente consegue fazer mistura dopada com mais do que um dopante, isso é um negócio legal. A gente pode produzir estruturas só que só para mostrar o princípio, tá bom? Que tem na base um dopante, nesse caso só para ilustrar fluoresceína, e aqui rodamina. Então a gente consegue fazer estruturas que têm dopagens distintas em lugares distintos. Um outro exemplo nessa parte de biologia, a gente fez esse arranjo que a gente chama de microambiente para aquecimento de bactéria, aonde só o cilindro do centro é dopado com um antibiótico ciprofloxacina. A gente coloca a nossa bactéria, a Escherichia coli aqui, então você vê essa granuladinha aqui, basicamente é a nossa bactéria. Então você vê que ela não cresce aqui no meio, aonde tem o antibiótico, e cresce no resto. Então com isso a gente consegue agora fazer mapas e vir acompanhando a densidade de bactéria em torno desse cara do centro. Então esse que a gente mais ou menos mostra nesse gráfico, né? Então você vê que à medida que você vai observando a densidade em função da distância, você consegue ver que não tinha bactéria muito próximo da estrutura. Então você consegue imaginar que você pode usar uma combinação disso com aquele impedimento geométrico para fazer engenharia de tecido, assim por diante.
A gente não quis deixar barato pro Vanderlei, e que eles fazem aquele negócio de trap, aí falou assim, não, eu vou fazer trap também, cara. A gente fez um trap de bactéria, mas os meus alunos, como são mais simples, são tudo da roça aqui de São Carlos, que nem eu, eles falam que isso aqui é o curral de bactéria. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente faz uma casinha e a gente observa conforme as bactérias vão entrando aqui, ficando aprisionadas lá dentro, e a gente consegue, então, depois estudar a dinâmica de aprisionamento de bactérias em função do tempo, calculando a densidade e assim por diante. Rapidamente, como vocês sabem, para se fazer circuito óptico, para fazer qualquer circuito, eu preciso dar um jeito de trazer os elétrons para o circuito eletrônico, certo? Para fazer circuito óptico, eu tenho que fazer a mesma coisa, tenho que dar um jeito de trazer minha luz. O que eu mostrei para vocês até agora é um negócio que não tem muito pé nem cabeça, né? Basicamente eu faço um negocinho que tem 50 micros, aí eu uso um microscópio com uma objetiva desse tamanho para jogar lá dentro, né? Quer dizer, essa integração está meio ruim ainda. Então, a nossa ideia aqui, na verdade, é pensando aqui num microchip. Isso aqui é um microchip, é uma EEPROM. Você vai olhando para a EEPROM, ó, você abre a janelinha dela, aqui está o dispositivo semicondutor, né? Você vê os fios chegando aqui, ó, os fios chegando, aí você vai para uma imagem de microscopia eletrônica, você vê o fio chegando, olha lá o fio, ó. É o fio tocando lá no semicondutor. O elétron tem que chegar lá de algum jeito, tá bom? O que a gente quer fazer? A gente quer fazer os nossos microchips, microfabricação, já mostrei que a gente sabe fazer isso daqui. E para fazer o acoplamento eu quero usar o que a gente chama de nanofibras. Nanofibras são mais ou menos essa ideia aqui, ó. Eu parto de uma fibra ótica convencional, esquento e puxo. Puxo até ela ficar bem fininha. Uma fibra ótica convencional tem 150 microns. Aqui, ó, eu tenho uma fibra que tem 70, que já foi puxada, então ela tem 70 microns, e essa aqui é uma fibra que a gente puxou de 1 micro enrolada na fibra de 70. Isso aqui é uma sujeira. É o que é, né? Aqui, ó, só para mostrar que a gente pode fazer, essa aqui é uma fibra que tá ruim, tem uns 300 nanômetros de diâmetro, e o legal dessas fibras é que aqui ela é nanométrica, centenas, ou micrométrica, 1 micro, mas do lado de cá ela é grandona, ou seja, ela é uma fibra convencional na ponta. Então eu posso usar toda a tecnologia já existente para fazer o acoplamento nesse lado, e aí do lado de lá ela é fininha e eu posso acoplar nas minhas microestruturas, né? Então isso aqui é para mostrar para vocês aqui, ó, a fibra com luz acoplada. Não sei se vocês conseguem ver, acho que na próxima imagem é até melhor. Essa fibra está da ordem de 1 micro ou menos, então vocês conseguem, talvez vocês consigam ver aí, ó. Eu estou usando o microscópio para ver, né? Vocês estão vendo até a difração aqui, ó. Tá vendo? Eu já estou próximo, né, do limite do microscópio que a gente estava usando aí. Qual que é a ideia então? A ideia é, jogo luz, jogo na minha microestrutura, só por encostar, já tem tanta luz, tanto campo vazando da minha fibra que eu consigo excitar as minhas amostras, tá bom? Então aqui um exemplo rápido, ó. Acoplei luz verde, isso aqui é uma estrutura que tem rodamina, eu toco, ela acende. Coloco ela, a ponta lá de frente, potência baixa, potência alta, eu consigo produzir esse tipo de estruturação. Agora a gente tem a aluna aí, a Franciele, fazendo isso aqui no mestrado dela, que basicamente então ela está fazendo uma fibra para excitar e uma fibra para coletar o material. Então, mais ou menos, isso aqui é uma foto bonita que ela tirou do sistema dela. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer? Esse tipo de manipulação aqui, ó. Ela encosta e aí você mede o espectro nessa outra nanofibra que está acoplada na sua microestrutura, e com isso você consegue fazer sistemas onde você consegue ir medindo ao longo da microestrutura aqui, você consegue ir posicionando, aqui tem uma fibra de excitação, aqui não sei se vocês conseguem ver, aqui tem uma fibra de coleção, ela vai posicionando essa fibra em diferentes posições, determinando diferentes espectros, e isso a gente imagina que tem várias aplicações. E essa daqui é um próximo desafio nosso, que é basicamente tentar conectar uma estrutura com outra estrutura oticamente usando uma dessas nanofibras. Então, uma emite, excita a próxima, fazendo então a interconectividade entre circuitos. So far, né, até agora, essa aqui vocês veem a nossa fibra, vocês veem que a gente conseguiu conectar a fibra na microestrutura mecanicamente, a gente agora vai tentar fazer os próximos desafios. Para acabar, aproveito para fazer a promoção aqui desse evento, vai ser um evento chamado Photoptics, que é em 2016, tem uns colegas nossos que estão organizando esses eventos lá vai ser em Roma, na Itália, então um lugar legal, quem está interessado, o deadline é agora até dia 9 de setembro, tá? Roma é um lugar muito bonito, quem tiver dinheiro pode ir para lá. Com isso eu quase encerro o meu seminário. Se alguém por alguma razão tiver interesse em ter uma cópia dessa apresentação, por favor visite a página do nosso grupo, tem um link, Talks, eu acho, Presentations, desculpa. Já está lá o PDF dela, vocês já podem pegar, tá bom? Essa aqui é uma foto de alguns dos nossos laboratórios aqui, de 30 fento, 150 fento, de pico segundo, laser de 20 fento segundo usado para microfabricação. Não posso terminar antes de agradecer, eu não faço nada disso sozinho, muito pelo contrário, né?
eu acho que eu mais atrapalho do que ajudo, mas aqui nós temos aqui os nossos alunos, né, com as suas respectivas bolsas. Aqui são alunos de pós-graduação, alunos de IC, o nosso pós-doc, alguns companheiros aqui que trabalham com a gente, professores, né, o Tchê, que é o Leonardo, o Lino, lá de São Carlos, o Marcão, que é técnico de nível superior, 2 professores aqui da Federal, né, o Vinícius e o PH, e o Daniel Correia lá da Embrapa. Com isso, eu agradeço a paciência de vocês e atrasei alguns minutos. Obrigado, gente. Foram só 4, Gustavão, contei aqui, ó. Alô? Pronto. Perguntas, comentários? Curiosidades, né? Ô Flame, beleza, cara? Viu? Ô Kleber, minha pergunta é com o curral de bactérias. Existe alguma coisa que atrai as bactérias para uma estrutura dessa, ou ela vai até atingir um equilíbrio, o número que entra e o número que sai? Essa sim, Vanderlei, essa aí sim. Esse curral que a gente fez é um curral que ele só tem, é da própria resina pura, é uma resina acrílica. Então, basicamente, é a dinâmica da bactéria. Aquela que, por azar, vai entrando, ela vai ficando lá dentro, chega numa hora, sim, mas ela sai, as que chega num estado estacionário. Teoricamente, você pode produzir o curral, por exemplo, com algum material, por exemplo, que seja porque você fator poderia de fazer um crescimento. filtro de bactérias, né? Só bactérias. Uhum. Ô, Moisés. Não, teoricamente dá. Ou que ela entre e morra. Dá para fazer esse tipo de maluquice, né? Ótimo. Você matou minha pergunta, Wander. Pô, Muito Gustavão, bom. aí, ó. Não pode trazer, né, cara? Em relação ao que o Vanderlei perguntou, uma linha muito importante de pesquisa em biologia celular atualmente é que está se percebendo que o substrato no qual uma célula adere tem uma influência muito grande sobre o comportamento e o que acontece com a célula. Então, o crescimento e a adesão dependem muito da estrutura do substrato. Então, é uma área de muito interesse em biologia celular. Pois é. Obrigado, professor. E tem uma tendência também, né, professor, Perguntas, a comentários? se fazer, em vez de fazer esses estudos de cultivo, de contagem de bactérias, contagem macroscópica, né, de bactérias em placas, é em contar em sistemas microscópicos, você tem um isolamento maior. Né? Alunos, por favor, aí, perguntas. Os meus não podem, hein? Porque eles sabem o que eu não sei. Eles sabem mais do que eu sei, na verdade. Eu tenho uma curiosidade. Diga, Quando Gustavo. você puxa aquela fibra, Aham. até ela ficar nanométrica, como que aquilo altera a propriedade de condução ou de confinamento da luz? Ah, cara, isso aí é um negócio legal. Isso aí é bacana. Na verdade, é assim, Gustavo, embora eu falei de nanométrica ali, a gente fala nanométrica, mas a gente não precisa. Veja bem, a nossa microestrutura, quando ela é grande assim, cara, ela tem uns 30, 40 microns, certo? A fibra óptica convencional tem 150. Então, quer dizer, a gente precisa, no mínimo, afinar. Então, se a gente chega na faixa de 1 a 3 microns, já funciona muito bem. Dependendo do comprimento de onda que você está usando, o que acontece é que tem um campo evanescente muito grande. Então, na verdade, isso aí está tudo resolvido já. Isso aí, teoricamente, eu digo, isso aí está tudo calculado. Então, você tem um campo evanescente, então você tem uma fração significativa do vetor de Poynting lá para o lado de fora da fibra. Então, assim, a maneira que você pode pensar isso daí é como se essas nanofibras, essas fibras desse tipo, elas não são exatamente uma guia, né, no sentido de uma mangueira, né, que a luz está lá dentro e não sai. Na verdade, ela é mais como se fosse um trilho, né? Tem uma parte do centro que tem essa refração maior e para fora é ar. Então ela guia, mas tem uma onda evanescente muito grande. O que, obviamente, você pode falar, pô, isso é ruim, né? Porque você está perdendo muita luz para fora. É ruim para um lado e é bom para o outro, porque é fácil de acoplar e é um negócio legal para fazer sensor. Porque se você quiser fazer sensor de meios externos. Mas isso aí está tudo resolvido já. Isso aí, assim, não tem trabalhos teóricos, assim, que isso aí, na verdade, é fácil. É uma conta padrão, assim, né? Função de Bessa, você escreve as equações lá e resolve. Tem uma ali, ó, tem uma sim. ali, hein? Nesse caso da fibra, por que você não constrói um guia de onda até o ponto onde você quer fazer a iluminação? Obrigado. Foi combinado essa pergunta. Cara, é por causa do seguinte, seria a ideia boa mesmo. Edson. Então o Edson perguntou por que não constrói para aparecer na câmera lá. Por que eu não faço um guia usando a mesma tecnologia e acabou, né? Por causa do seguinte, você lembra daquele negócio do microresonador que eu fiz?
Para fazer um guia, e para o guia não ter perda, ele tem que ser muito liso. E essa técnica, ela tem uma certa limitação na rugosidade. Então você teria que investir, talvez, mas é uma ideia, tá bom? Teria que investir muito para se tornar esse guia, para fazer esse guia muito liso, para eu poder conduzir de uma para outra eficientemente na região do visível que eu nem está interessado aqui. Então a gente falou assim, bom, vamos partir para o vidro, porque agora que eu faço a nanofibra, por construção, né, bom, você sabe melhor que eu, né, o vidro ele fica super lisinho, né, então a qualidade que você tem ali de rugosidade superficial é excelente, né, é por isso, tá, mas é uma ideia. Se a gente descobrir algum jeito de conseguir melhorar bem a rugosidade dessas coisas, algum pulo do gato, aí dá para fazer desse jeito, que é até mais fácil, integra mais fácil. Não dá, depois a gente pode, não tem como. Diga, Daniel. Fala, Clebinho. Quando você usa fibra para fazer coleta também, no espectrômetro, imagino que a eficiência de coleta não seja muito interessante, né? Não seja muito boa. Você imagina alguma estrutura para fazer, para melhorar a eficiência de coleta? Na verdade, Daniel, a gente achava isso também, cadê a Franciele? A gente achava isso também, né, cara? Mas, pô, pega bem, viu? É suficiente. Tem ideias, né, cara, de você fazer algumas estruturas, fazer estruturas cônicas ou coisa do tipo para focalizar. Microlente, você pode fazer esse sistema, já fazia simultaneamente produzir uma microlente que vai ter o mesmo problema da rugosidade, tá bom? Então tem truques, assim, tem truques de fazer microprismas, inclusive, para fazer reflexão total e você coletar. A gente ficou até um pouco surpreso que não é tão ruim quanto a gente imaginava. Então você vê, a gente não usa nada sofisticado não, é um Oceanotics, cara. Conectar do outro lado, tem uns truques no meio do caminho, mas o nosso detetor do lado de lá é silício, Oceanotics, e nem é daquele super, é um normal. Então, assim, mede bem. Agora, se você tiver... A gente nunca mediu, por exemplo, a gente nunca tentou, né? A gente nunca tentou, por exemplo, medir a emissão por 2 fótons nesse sistema, mas podemos fazer. Não para o seu mestrado, Franciele, fique calma. Fique calma. Muito bem. Então, eu vou pedir para as demais perguntas serem feitas diretamente durante a sessão e nós vamos terminar aqui agradecendo de novo o professor Kleber. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal.